Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Terça-feira, 19 de novembro de 2019. Para muitos, Dr. Marco Antônio Souza. Posso dizer que é meu advogado, porque já trabalhou em causas em meu favor, me representando. Então. Não aprontei. Questão de inventário, questão simples. Já trabalhou comigo. Outro brilhante advogado que está aqui, Vitor Saideles. Marco Antônio, conselheiro do Grêmio, Vitor Saideles, conselheiro do Inter, e o Marcos Vinícius Caberlon, ex-vice-presidente do Caxias. Para muitos, começa a contagem regressiva hoje, 30 dias para as férias. 19 de dezembro, dia 20 de dezembro, uma sexta-feira, o povo já vai embora, o pessoal já está no clima pré-férias. E a dupla Grenal, o Inter, para entrar nesse clima pré-férias, Vitor Saideles, tem que torcer muito, médio ou indiferente para o Flamengo no final de semana? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício Caberlon Souza. Falando em férias, né, advogados também no dia 20 entram em férias, que é o nosso período de recesso, né, da Justiça, são bons 30 dias. O final do ano do Internacional, ele ainda carece de alguma avaliação, né, de tudo que se passou nesse ano. Né, eu aumento um pouco mais essa avaliação, porque tu tens que verificar o que houve em 17, o que ocorreu em 18, né, e o que se realizou em 19, né, e para projetar o 20. Né, eu, particularmente, acho que o Internacional, de 18 para 19, ele entra menor. Né? Mesmo com o Guerreiro. De 18 para 19 ele estava bem. Agora, de 19 para 20 eu acho que ele entra menor, mais complicado. Inclusive com essa questão aí que eu chamo da pré-pré, porque são dois matas. São dois mata-mata, né? Então é pré-pré, né? No início de fevereiro, já tendo que enfrentar, já tendo que ter alguma performance, né? Então as coisas são complicadas. Então tem que ter uma boa avaliação do elenco, um elenco que, ao meu ver, é deficiente, né? Tem que ter uma boa avaliação aí desses últimos episódios aí. Estou vendo um time meio que se arrastando em campo no segundo tempo, quando começa o segundo tempo, talvez porque esteja correndo errado, né? Isso é uma hipótese, mas também tem alguns cavalinhos cansados ali na equipe do Internacional. Então, período de avaliação, né? E não vejo assim não vejo com muita esperança assim o que pode ser alterado, o que pode ser mudado, né, no sentido que o Internacional possa iniciar pelo menos o ano com performance. Não consigo ver isso. Mas a informação da vez é que o Arangues vem ano que vem. Que é um equívoco, né? Mais uma vez essa repatriação. O Arangues jogou há 4 anos atrás num outro modelo de futebol, né? Deu a sua contribuição. Agora é outro período, é outra época, né? Não sei se é aquele jogador veloz ainda, né? que chegava à frente, ou seja, que era esse tipo volante que se chama volante moderno. Para mim não é moderno, coisa nenhuma, é volante que sabe jogar futebol. Então eu acho ruim se confirmar isso aí, eu espero que não. Até porque a situação financeira do Internacional também ela não está consolidada, ela não está sólida ainda, né? Teve muito equívoco nesse último período aí no departamento de futebol, que vem trazendo um déficit alto para o clube, né? E aí fica a gestão puxando, né, dinheiro daqui, dinheiro acolá para cobrir esses rombos aí que pode ocasionar, principalmente para o futebol, uma falta de um planejamento mais sério, no sentido de que quais jogadores, quais atletas a gente poderia adquirir para melhorar esse time. Então, assim, final do ano do Internacional é aguardar essas rodadas, né? Pelo que está colocado aí, eu acho que o Internacional consegue essa sexta vaga aí da pré-pré, como eu estou chamando, né? E aí, bom, seja o que Deus quiser, vai chegar o Kudê, né? O Kudê já falou lá para o grupo de jogadores, e essa informação foi publicada há pouco no Diário Olé. Ele informou o grupo de jogadores que ele trabalha atualmente que ele não permanecerá no ano que vem, porque ele vem para o Inter. Porque tava o zum, os jogadores estavam meio incomodados com isso, mas ele confirmou que todo mundo já sabia, né? Sim, ele confirmou porque o Cuesta aqui confirmou, né? O Cuesta confirmou antes por ele. Então, assim, eu acho que o Internacional tem que redobrar cuidados, né, no sentido de um melhor planejamento.
o ano não foi um ano ruim, desgraçado, como alguns dizem, né? Quartas de final de Libertadores e final da Copa do Brasil, definitivamente eu não posso dizer que isso é um ano ruim, né? Claro que a torcida fica frustrada em relação, principalmente, perder uma final em casa, isso é muito impactante, né? Mas, por outro lado, é isso, em que pese a quartas de final de Libertadores, final de Copa do Brasil, eu não vejo um time, né, um esqueleto de time em que pese ter peças do esqueleto, tem goleiro, tem zagueiro, tem um meia ali, né, e tem um centroavante, quer dizer, tem uma espinha dorsal. Agora está faltando esse recheio restante aí. O Vitor Saidelis falou em determinado momento sobre equilíbrio, passando sobre finanças, planejamento para o próximo ano. E aí seguem hoje as repercussões, Marco Antônio Souza e Marcos Vinícius Caberlon, sobre o que disse o Renato no final de semana. E aí eu estava ouvindo hoje, ao longo do dia, na Rádio Grenal, o REC, no Café com Futebol, foi no primeiro horário dele na Rádio Grenal. Ele falou um pouco sobre isso, que tem um atrito do Renato com o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, porque o Amodeu é muito rígido nas questões financeiras, que quer seguir uma doutrina de orçamento, que não abre muita margem para se gastar um pouco a mais, às vezes em uma contratação, que o Grêmio pode perder um ou outro jogador por essa rigidez. Tem uma birra entre os dois, não do presidente Romildo com o Amodeu, nem do presidente Romildo com o Renato, mas do Renato com o Amodeu, que o Amodeu no início desse ano ele trabalhou mais ativamente com o futebol, porque o André Zanota foi para os Estados Unidos. Aí, enquanto não chegava o atual executivo, que é o Klaus Câmara, o Amodeu acabou ficando um pouco mais próximo das negociações. E o Amodeu, por exemplo, ele sempre foi citado como parte integrante das contratações e também das vendas. Na venda do Arthur, ele foi uma das peças da engrenagem que trabalhou nessa venda, nessa saída do Arthur para o Barcelona. Aí eu te pergunto, Marco, algumas pessoas estão defendendo o Renato, ou dizem, não, tá certo, tem que ter uma certa responsabilidade, mas não pode se deixar de investir em futebol. Outros já defendem a outra linha. Não, de fato, tem que cumprir o orçamento, tem que trabalhar com os pés no chão, tem que trabalhar com o que tem. Só que aí, o que eu fico pensando é o seguinte, eu não sei de ninguém que está no grupo do Grêmio atual que não tenha sido indicação do Renato. E também não sei de grande contratação que o Grêmio tenha tentado e não conseguiu por grana. Porque, por exemplo, trouxe o Tardelli ganhando 1 milhão por mês. Então não dá pra dizer que tá faltando grana para investimentos. Tem um Luan que é nem reserva porque passou muito tempo lesionado, que ganha quase 1 milhão por mês. Então, eu não sei, Marco, eu tô tentando entender ainda um pouco essa declaração, porque dinheiro em determinado momento se teve. Agora, se não tem no orçamento, tem que se gastar mais e azar, fique com déficit para atender o Renato, tem que pensar mais na parte financeira e não ser tão irresponsável. Ou a questão, que é o que me parece, é que não só o Renato, mas o departamento de futebol tem que errar menos nas contratações. Marco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício, Caberlon, Saidelis. E boa noite aos nossos telespectadores. Essa é a grande equação sempre do futebol, né? É sempre tentar equacionar fazer o balanço dos recursos com os times. Se nós olharmos o grande time que o Grêmio teve ali em 93, 94, 95, é um time pobre. Houve acerto nas contratações. Se nós pegarmos agora o próprio time do Flamengo, claro que com outros valores, mas houve acerto nas contratações. Houve acerto. Dos contratados recentes, acho que só o Vitinho não é titular, mas quando entra, tá entrando relativamente bem. Eles acertaram em todos. É difícil isso. O Grêmio errou em todos. Hã? E o Grêmio errou em todos. O Grêmio, pois é. O Grêmio... eu sou sempre por uma política realista. Eu acho que um clube que gasta muito num determinado momento paga a conta depois. E tem uma frase que não é minha, é do Marcos Hermann, atual integrante do Conselho de Administração do Grêmio, que diz que clube endividado namora o rebaixamento, clube com boa saúde financeira disputa títulos. E é uma verdade, se nós olharmos todos os grandes clubes brasileiros que caíram para a segunda divisão,
todos eles caíram no meio de graves crises financeiras. Exceção houve com o Internacional, que naquele momento não se identificava o problema que tinha havido, mas que logo depois estourou. Não se viu o problema na época, mas depois viram que o clube foi saqueado. Não. E as consequências que aquilo vinha tendo naquele momento, mas não apareceu salário. Não foi motivo na época, né? Mas estava escondido. Até tinham alguns boatos, sabe? Alguns desconfortos, porque uns recebiam na frente dos outros. Tinha alguma coisa assim. Tinha um pouco de atraso em direito de imagem naquela época. E parece que tinha alguns jogadores que recebiam na frente dos outros. O Anderson, porque ele recebia tudo na carteira e... Bom. 500 mil por mês. Bom, mas aí claro que um clube do tamanho do Grêmio do Grêmio, Internacional, enfim, dos grandes clubes brasileiros, tem que estar na disputa por títulos. Mas isso não pode ser o preço da bancarrota do clube. O clube tem que manter. Então eu entendo o Renato que quer disputar título, até acho que a frase. Aliás, ele fez 2 manifestações fortes a semana passada, uma apoiando o presidente Bolsonaro, convidando para o jogo com o Palmeiras, que fizeram um escândalo. Eu vou declarar, eu não sou bolsonarista, não votei no Bolsonaro, também não votei no Haddad, anulei meu voto, porque em extremos eu acho que nunca está a sabedoria. Aliás, pela primeira vez eu anulei meu voto na minha vida. Lá em 1990, na disputa Collor-Lula, eu votei no Lula achando que ele era honesto, minha opinião pessoal. Então não votei, mas eu não vejo porque o Renato não possa fazer uma manifestação dele de apoio, uma manifestação pessoal Eu acho dele. só que não precisa ser numa coletiva com as cores do clube, usando o clube, não, só isso que podia passar. Olha... Para os dois lados pega mal. Como que surgiu o assunto? Eu não vi a declaração. Ele na coletiva... Ele falou ou ele foi indagado? Foi indagado, obrigado. Foi perguntado sobre isso ou ele disse que tinha feito? Eu não assisti, desculpa a minha ignorância. É que eu acho que houve uma informação que teria havido uma ligação do presidente. É que na live do dia anterior o presidente falou que conversou com o Renato e tudo mais. E aí o pessoal perguntou. Aí perguntaram o que... Mas tem que responder. Não, mas é que assim, Caberlon, uma coisa é me perguntarem, você ligou para o Marco Antônio Souza? Não, liguei e tal. Outra coisa é dizer, não, eu liguei para o Marco Antônio Souza, ele está fazendo um excelente trabalho, ele é o presidente que vai mudar o país. Não precisa de discurso político, porque não é palanque. Não se faz a mesma... E aqui está falando alguém que, olha, eu não votei nele, mas não se faz a mesma crítica ao Tite, por exemplo, que faz uma coisa muito pior, uma seleção nacional, ele hostiliza o presidente da República. Gostem ou não... Também acho errado. Gostem ou não, ele foi eleito. Foi eleito democraticamente. Tem que respeitar. Não tem. O que vai fazer? Se a maioria. Essa é a regra da democracia. Tem que ser. A maioria assim. leva, ponto. A maioria leva, ponto. É o pior sistema de governo, na frente de todos os outros. Mas assim, o que eu acho só, o que o Renato fez de errado é usar o momento do clube. Se ele está numa entrevista, dando uma entrevista exclusiva para Globo, porque eles adoram dar exclusiva para Globo, até porque está em contrato. Se ele está numa entrevista exclusiva e decide falar da situação, acho que ok. Agora, tu usar uma coletiva, que é um momento oficial do clube, para fazer uma manifestação que não necessariamente é alinhada com o clube, o presidente Romildo é filiado do PDT. O PDT teve o Ciro como candidato à presidência. Como é que... Não, o PDT se o presidente elogiasse o Ciro numa coletiva, todo mundo ia dar pau. Porque iam dizer que tá usando o clube para... Não. É que é difícil elogiar o Ciro. Não, mas... se o presidente elogiar... Mas voltando um pouquinho para... o Renato é um marqueteiro, né? Claro. Vamos fazer um acordo aqui, né? Ele também lança as frasezinhas dele. Surfou na lança onda. as frasezinhas dele. Não é para surfar na onda, também é para desviar foco, etc. Deles, né? ele tirou o peso do jogo do Flamengo, só falavam dele com o Bolsonaro. Exatamente, quer aproveitar aí também essa coisa aí do Tite balançando na seleção. Mas, né? mas teve uma muito o coraçãozinho boa que ele dele também, desculpa, o coraçãozinho dele, do Renato, também bate um pouquinho para trabalhar no Rio de Janeiro, e a seleção fica no Rio de Janeiro. Né? Ele queria estar no Flamengo, agora ele começou... A primeira crítica que ele fez, né? Só porque chamou a atenção, porque eu não fico ouvindo as entrevistas, mas, né?
já colocou nas paletas do grupo, da equipe, tá faltando elementos para que eu possa atingir um melhor patamar, etc. Né? Ou seja, começou aquele mimimi, né, de, olha, acho que vou largar o barco. A leitura do Saideles... Se fosse qualquer um, eu concordaria. Se fosse qualquer um, eu concordaria. Acontece que, gostem ou não, também, o Renato tem uma ascendência dentro do Grêmio que ele dizendo isso é capaz de alterar essa situação. Eu vou dar um outro exemplo. O Grêmio, ano passado, foi jogar em Caxias porque a arena tinha sido cedida para um show aí. Nunca ninguém falou nada. Ele foi lá e pá! Deu um chute. Mais do que correto. Mas ele faz um pouco esse... É uma personalidade bastante interessante, porque ele realmente tem esse negócio. E a grande jogada dele, que ele fez, não sei se vocês lembram, foi no ano passado, na decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Brasil, não foi? Foi, né? O que ele anunciou? Que tinha sido convidado pelo Flamengo. Se passou uma semana, exatamente o que tu disseste, passou uma semana inteirinha, só se falava se o Renato ia sair ou ia ficar. Se o Renato... Não se falou no jogo. Ele tirou o peso do jogo. O que ele chegou? No fim do jogo, vou ficar como todo mundo sabia que ele ia ficar. Não é bobo de trocar o certo pelo. Mas eu queria, Maurício, falando de futebol, quero dizer duas coisas. Estou torcendo muito para o Internacional entrar na pré-Libertadores. Sim, claro. Mas isso é óbvio. Na pré-Libertadores, claro. Para estragar o ano, é óbvio. Estraga o ano, exatamente. Claro. Estou torcendo para o Flamengo, também porque para que ele seja campeão e abra mais uma vaga, mas porque eu acho uma bobagem esse negócio. Nos meteram 5, meteram porque jogaram melhor. Eu tenho que torcer para os melhores. E além de tudo, porque o River fez aquela palhaçada no ano passado aqui. O que o River fez foi, o Flamengo nos ganhou no campo. Não temos o que falar. O River, não. Mas sabe que o Marco falou... Mas eu queria te dizer um outro detalhe. O futebol brasileiro realmente é uma coisa chinelenta, vou usar essa expressão, chinelenta. Olha, eu fui ver Grêmio e Flamengo agora. Não teve influência no resultado, não teve nada. Mas eu fiquei atrás do gol, no segundo tempo estava o Diego Alves. Eu tenho certeza que ele jogou na Europa durante 10, 12 anos, não sei quanto é que ele jogou. Jogou bastante. Que ele não fez em toda a carreira dele a cena que ele fez num dos jogos aqui. Por que o cara vem de lá com uma cultura e chega aqui, me perdoa a expressão, e entra na suruba? Porque porque aqui é o jeitinho brasileiro, é a nossa né? cultura. E aí vamos pegar uma outra coisa. O treinador, que eu acho que ele fez uma coisa fantástica, acabou com essa bobagem aí, que o jogador não pode jogar todos os jogos, que o time não pode disputar 2 títulos no mesmo ano. Acho assim, que essa bobagem cujo capitão no Brasil, o maior defensor, era Renato Portaluppi. Independente de ser Renato ou não, quero dizer o seguinte, está provado que é possível. Sim, concordo. Aliás, o Cruzeiro parece que já tinha ganhado a Tríplice Coroa alguns anos atrás, não é? Ganhou... O Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa, mas era estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Pô, pai, só um pouquinho, é o que se diz hoje que é impossível, não se pode ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro. O Flamengo está próximo, o Campeonato Brasileiro acabou. Agora... Mas sabe, Marco, naquele ano, 2013, eu estou tentando puxar na memória. No semestre. Era diferente. O estadual no começo, a Copa do Brasil terminava na metade do ano. Terminava em julho e em agosto, às vezes, começava o brasileiro. O brasileiro, não, começava antes, já estava jogando o brasileiro. Mas a fase quente era... final, ele... Mas tá bem, mas vamos pegar agora esse ano. Libertadores e Campeonato Brasileiro estão correndo em paralelo. E a Copa do Brasil também, né? Praticamente. Não, tá bem. Mas as três vieram mais ou menos com essa similaridade. Que se tinha por possíveis de ganhar simultaneamente, o Flamengo está tendo chance. Pode ser que não ganhe. Sim. Agora, a defesa do Flamengo é excelente. Eu fiquei atrás do gol do Flamengo. Né? Olha, os caras, realmente, os 2 zagueiros, a linha... O Rodrigo Caio e o Pablo Mari. O esquema defensivo domingo deles... não era. Domingo não era. Não era, um deles não era. Era o Rodolfo e o... Não, aí jogou o Rodolfo, mas a defesa titular é Pablo Mari. Domingo era, né, Thierry, uma coisa assim. Não, Thierry é do Grêmio, é um outro jogador. Eu não quero nem falar dos jogadores, eu quero falar do esquema defensivo. Tá bem. Olha, é muito compacto.
É muito compacto. E aí, só para finalizar com o português aí que está nos assombrando, o cara veio de lá com toda essa cultura e tal, e aí ninguém me... Pô, o jogador... Tinha uma coisa para mim, assim, o jogador caiu. Entra a maca, tira de campo, ele levanta e sai correndo, tem que tomar cartão amarelo. Tem que tomar cartão amarelo, porque aquilo ali é evidente que é cera. O goleiro é muito fácil de resolver. No começo do jogo dá um amarelo para ele não vai mais fazer cera no resto do jogo. Mas tem árbitro que é borrado e que dá o amarelo no primeiro tempo e depois não dá o segundo amarelo mesmo merecendo. Bom, mas pelo menos vai diminuir. Eu acho assim, tem algumas coisas que eu concordo contigo, eu acho que tem outras coisas que também que não foi o caso de domingo, porque o Grêmio precisava ganhar, né? Quando some a bola, né? Não tem mais bola para reposição. Isso é várzea, isso jogava na várzea. Na várzea sumia, acontecia. No futebol profissional não pode, tem que encontrar um mecanismo, concordo? Outra coisa, o jogador, o Gabigol, não pode fazer o que ele fez. O que ele fez é infinitamente pior que o jogador que tira a camisa para comemorar um gol. O cara ficar ali a 3, 4, 5 metros da torcida adversária provocando. Não pode fazer, um dia dá uma bobagem. O jogador ali ele merecia um amarelo. Não pode fazer isso. É a mesma coisa do que fazer um gesto obsceno. Qual é a diferença? Nós sempre tivemos esse tipo de atleta. Quer dizer, atleta não. Nós sempre tivemos esse tipo de... O Brasil tem boleiro, né? Tem boleiros. Eles não têm... O Brasil tem jogador e não atleta. Eles têm jogadores de futebol e tem muito poucos atletas profissionais. Porque aí o atleta profissional, ele sabe como se comportar em campo. Né? Então o Brasil está muito distante disso, mas isso faz parte também da cultura mais geral, né? da nossa própria nação. Não dá para ficar, não é só no futebol, isso faz parte de uma coisa mais complicada. Vou te dar um exemplo claro, Saidelis. O pessoal está compartilhando aí nos grupos de WhatsApp um dos jogadores da seleção sub-17 do Brasil fazendo vídeo fumando e bebendo. Fora outras coisas que apareceram naquele vídeo ali, que aquilo ali pode, mas fumar e beber para um jogador profissional e menor de idade... Eu não sei se o tal vídeo esse, né, que tá aí, é de algum atleta da Sub-17 ou não sei. Mas de fato... Tem um que é. Mas de fato, por si só, é um pouco chocante, no sentido de que esses jovens, né, eles não estão tendo nenhuma formação, né, como cidadão também. Porque o atleta, ele também tem que ser cidadão. Ele tem que ter seu padrão de comportamento. Mas não o jogador. Né? Mas aí que está. Nós estamos tratando agora já de jovens, né, adolescentes, né, que já estão vestindo a camisa da seleção brasileira, são promessas dos seus clubes, né? E que eu sinto falta de ver, assim, pelo menos tem que falar do Esporte Clube Internacional, não posso falar sequer dos outros clubes, mas eu não vejo ninguém tratar de que nas categorias de base existam alguns projetos de formação do cidadão. Né? Vejo muito jovem, né, nos períodos ociosos, né, está lá no FIFA fazendo outra coisa e não sendo preparado. E vejo também um abandono dos agentes dos atletas, dos empresários ou procuradores. Ou seja, se nota também que no Brasil os procuradores, agentes, né, ou empresários, eles só querem ter aquele atleta como mão de obra para fornecer dinheiro. Mas, Vitor, talvez, não dão uma contrapartida. É que talvez, se eles formassem mais profissionalmente, talvez diminuísse o mercado deles, entende? É melhor ter alienados. Não, com certeza. Que aí o cara controla. E outra coisa, né? O guri com 13 anos de idade, ele chutou uma bola, a bola saiu em linha reta, ele já arrumou um procurador, né? Já tem alguém tem a procuração para gerenciar, para gerir a carreira, né? Ou gerenciar a carreira do menino. Ponto. O clube já vira refém. Então é por isso que isso aí é reflexo. Se tu fizer qualquer intervenção, o cara vai dizer assim, não, vou tirar daqui e vou levar pro Avaí, sei lá eu, né? Porque lá no Avaí não tem problema. Ponto. Que figura mais o Neymar. Olha só, ele se transformou em que figura? É o pai, né? Ali é o pai, né? Em que figura ele se transformou do ponto de vista internacional? Ridículo. Né? Ou seja, ninguém mais o respeita,
né, do ponto de vista daquele atleta que deveria de ser. Tem bola no corpo? Tem. Não, mas Saideles, o problema é que assim, ó, o Neymar, ele é o exemplo máximo, é o exemplo que mais está na mídia e que comprova isso. Só que o que acontece no Neymar, acontece no Grêmio e no Inter. Acontece com o Grêmio e Inter. Eu canso de contar, Marco, um caso aqui do Natan, que é hoje jogador do Atlético Mineiro e tal. Ele foi formado no Atlético Paranaense, era da seleção de base. Ele tinha 17 anos, então não podia dirigir. E ele tinha uma BMW. Por quê? Porque ele recebia bem e tudo mais. E não tinha cabeça. Tem jogador no Grêmio, não vou citar o nome para não expor o jogador, porque é guri da base. Mas tem guri da base que era tido e havido como, não, esse aqui pode ser o novo Arthur, ou tem um grande potencial, é um grande volante. Foi para Aspirantes, passou a ganhar um pouquinho a mais e se perdeu. Carteira de habilitação se perdem no caminho. Isso é comum. Mas sabe que dessas histórias tem uma sensacional que eu acho, que é o Anderson. O Anderson, quando jogava no Grêmio, estourou com 16 anos, né? Então, com 17, ele não podia dirigir, ele contratou um motorista. Tudo certo. Só que ele chegava sentado no banco de trás do carro. Essa é sensacional. O motorista estava no banco de trás. Não, ele sentava. Ele no banco de trás? Ele sentava no banco de trás. Essa é sensacional, é meu. Autoridade. Mas Não era o Anderson que tinha 2 ou 3 celulares também na base? Sempre. Olha aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço. Deixa eu buscar o nome aqui do telespectador. Que tá querendo fazer gracinha. Vamos ver aqui, ó. O Alexandre Carvalho, ele acha que eu vou cair naqueles trocadilhos de manda um abraço pra oficina tal. Acho que a gente nasceu ontem nessa ideia, mas tudo bem, um abraço, viu, Alexandre? Sei que tu tá na nossa audiência, porque achou que eu ia mandar um abraço pra tal da oficina, né? O pessoal pode ver no Facebook, eles acham que inventaram a internet hoje, já faz um tempinho, viu, o Alexandre? Todo mundo já sabe dessa. O Ivo Bento Silva, quando se tem um grande plantel não se poupa jogadores, o Renato só tem 11 jogadores. Chega a ter 11 jogadores, Marco Antônio Souza? Porque assim, eu pergunto se chega a ter, porque há quem critique com justiça o Paulo Vitor, há quem critique as opções da lateral direita, há quem diga que o primeiro volante ali, falta um primeiro volante, que o Michel não tá dando conta esse ano, o Rômulo não correspondeu, há quem diga que o Maicon não dá pra chamar mais de grande atleta porque não aguenta 90 minutos... Centroavante, boa parte do ano foi o André, que todo mundo sabe o que o André anda fazendo e o quanto isso afeta o futebol dele. Chega a ter 11, Marco Antônio. Mas vamos ver uma coisa. Se falasse o goleiro, até o começo, até o meio desse ano, Paulo Vitor, eu sou viúva do Marcelo Groi. Eu acho que a saída dele é uma coisa que tinha que ter sido evitada. Não sei se seria possível, mas eu me confesso viúva do Marcelo Groi. Acho que foi o grande goleiro que o Grêmio teve nos últimos tempos. Mas o Paulo Vitor, até o meio desse ano, não tinha críticas para ele. Pelo contrário. Ele foi bem no gauchão ali? Pelo contrário. Até ele não ter sido porque pegou o pênalti no gauchão. Saiu consagrado. As críticas ao Paulo Vitor começam no segundo semestre. O outro goleiro que nós tínhamos, que vinha bem, teve aquele problema no jogo com o Fluminense e ficou marcado. Tem nada a ver com a função de goleiro, ele errou na saída de bola com os pés, mas ficou marcado. Mas também era fraquinho. Bom. Já sabia que era fraco. Bom. Lateral direita. O Grêmio tem pelo menos 3 laterais. Mas... Não. 1,5, né? Não. Mas só um pouquinho. Tinha 3 laterais. Se era para fazer o esquema de rodízio, servia. Os jogos menos complicados, tu poderia colocar o Galhardo. Mas aí tu complica o jogo. Eu vi os 2 ou 3 jogos que ele jogou, ele não... Um dos jogos, sim, mas o outro ele não complicou, depende. Mas ele nem ajuda nem atrapalha na maior parte dos jogos. É insuficiente pro Grêmio. Tem o lateral esquerdo. Começo do ano, Juninho Capixaba é o cara. É que aí transformaram o Juninho Capixaba em o cara, porque ele em 7 jogos marcou 5 gols, só que era contra 3 equipes rebaixadas no Brasileiro e 2 no Gauchão. Mas e gastou 6 milhões o Grêmio para trazer o Capixaba, né? Mas foi ou não enaltecido? Foi. Não por este que vos fala, mas foi. Bem, acertou na contratação do David Braz. O Grêmio que fazia muito tempo que ele só tinha 2 zagueiros, né? Mas que é reserva, né?
Bom, mas só um pouquinho, o cara que o Kahneman foi viajar e ninguém ficou preocupado. Sim. Tá? Não, se vender o Kahneman não vai ficar preocupado. Tem o Paulo Miranda, que é um bom zagueiro, tem o problema de se machucar, mas é um bom zagueiro. Aquela semifinal do ano passado da Libertadores, o Grêmio abriu o bico quando ele saiu com o Cãibra. Até ali é um jogo seguríssimo. Sim. Ia acontecer o resultado, podia ser que acontecesse. Mas até porque os lances teve envolvido o outro, como é o rapaz aquele... Não, o Bressan. O Bressan. O Bressan tá bem na lateral direita nos Estados Unidos, hein? Daqui a pouco volta pro Brasil. Aonde? Ele tá nos Estados Unidos. Jogando Nos lateral Estados direito. Unidos. O Grêmio tem, Fazendo olha o só... quê lá? Tá jogando futebol? Lateral Futebol, soccer. Não é o futebol Tem. americano. Lateral direito. Trouxe o Rômulo. Alguém, no começo do ano, o Rômulo é uma boa promessa. Mas o Rômulo era uma boa promessa que em maio se sabia que não deu certo. E poderia se buscar outro. Tem o Darlan se destacando. Mas é baixinho, segundo o Renato. Bom, Aliás, eu não sabia que 5 centímetros fazia tanta diferença. Ping-pong sem fio. O Marcos Souza tá narrando todos os jogadores aqui. Aí fica o Maurício, não, mas esse é assim, esse é assado, esse é aquilo. Eu acho que o Grêmio tem plantel. É que assim, ó. Eu acho que o Grêmio não tem um jogador, só um jogador, que para mim fez toda a diferença na sua saída, que se chama o Ramiro. Né? Faz falta até hoje. Quando aquele rapaz ali saiu, né, e que ele dava a possibilidade da boa marcação, de avançar, deixava outros jogarem, né? Eu acho que um jogador é aquele jogador nota 7,5, mas ele é sempre 7,5 e que faz funcionar às vezes um time. Tem o Maicon também, que eu sempre fui um O Maicon era um alicerce do time do Grêmio, não consegue jogar. Eu sempre admirei esse jogador desde a época de São Paulo, né? E aí, é claro, ele vai começando a ficar muito nas paletas dele, o time vai desandando. Mas para isso tem o todo-poderoso treinador, né, que tem que enxergar isso aí e verificar como é que ele vai corrigir as peças. Né? A minha crítica, Marco, é assim, ó. Principal jogo do Grêmio no ano. É inexplicável. O principal jogo que o Grêmio tinha entrado com o André. Não, o principal jogo do ano do Grêmio foi contra o Flamengo. Lá. Não teve um contratado esse ano que esteve em campo. Não teve um. Pode pegar o time que jogou. Foi Paulo Vitor, Paulo Miranda, que já estava aqui, Jeromel, Kahneman e Cortez. No meio campo jogaram Michel, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Everton e André. Todos já estavam aqui. Então a captação esse ano foi fraca. Bom, Quem foi captado ano passado foi o Alisson, que foi, na verdade, não foi bem uma... Nem foi ano passado o Alisson, né? Foi. O Alisson foi... Não, foi ano passado. Início do ano passado. Foi o Alisson, que na verdade veio a contrapeso porque o Edilson decidiu sair. E aí, bom, já que o Edilson foi, mesmo o Ico Roman dando entrevista de que ele não iria, já que ele foi, tinha que pegar alguém e pegaram o Alisson e o Tony Anderson, que tá bem no Atlético Paranaense. Ano passado veio o André, que todo mundo sabe o que não tá fazendo. Veio o Marinho, que todo mundo sabe o que não fez. É difícil. Eu particularmente, eu tento lembrar uma contratação do Renato que tenha dado certo. Esse ano um horror. Não, teve Mas a tua pergunta é o seguinte... Que está fazendo uma imensa falta. Qual? Podem rir, mas que está fazendo falta. O Jael? Claro, está fazendo falta. Mas não é Não, mas essa contratação desse ano. Não. De toda a passagem do Renato. Eu acho que tem outras. Aproveitando que o Cabelão está aqui, deve estar fazendo falta o Adão. O Adão tá jogando a segundona aí. Se for para jogar, se fosse para jogar o que ele jogou gol naquele jogo dos 3-0, aí tudo bem, não, que nunca mais jogou. Vamos ver até Mas Marco, nunca mais jogou. Marco, a gente fala que o Jael tá fazendo falta pelo que o André tá fazendo em campo. Não. É pelo que o André tá fazendo em campo. É um jogador diferente que o Grêmio não repôs. Exatamente. É isso. Tentou com o Viseu. Faltou talvez não estratégia. É o Viseu também. Mas quer ver uma coisa? Tu começou perguntando assim, o Grêmio não tem plantel. Não, o Grêmio tem plantel. Os jogadores não deram o resultado esperado. Por quê? Por gestão, por capacidade. Não sei. Não vivo, não conheço, né? Mas não deram o resultado. O Grêmio chegou em 2 semifinais esse ano. E agora está ali. Bastou dar uma pedaladinha ali, aliás, é um gap, né? Perde para o Flamengo, ganha 5, inclusive do Colorado, né? Perde para o Flamengo de novo.
né? Mas ganhou 5 seguidos na Sim, no 15 brasileiro. pontos. Ou seja, Saiu, foi lá na frente. Exato, e porque tem, é um dos Mas clubes que ainda o campeonato desse ano tem um elenco. diferencial, na minha visão, que existe o Flamengo muito acima, depois você tem o Palmeiras com um grande elenco, com um plantel muito grande, você tem alguns times em cima, o resto todo mundo é japonês, inclusive internacional. Não, E mas chegou isso- onde chegou, que é a vaca no poste. Não, mas a vaca no poste, Cabelão, é o seguinte, a vaca no acontece poste. o seguinte, é que todos os clubes, eles estão nesse Sim, pacto estão de nivelados por mediocridade. baixo. Sim. Aqui o pacto É de isso. mediocridade, Então, o ele Grêmio- passa pelo futebol brasileiro. Vê o que é uma seleção que não mais encanta, vê o que é assim, ó, uma outra... Mas aí a uma gente outra conhece o Tite, né? O que as Ele vai janelas, morrer as abaixado janelas com os internacionais bruxinhos dele. abrindo, né? Até bem pouco tempo, até uns 3 anos atrás, as janelas internacionais tinha muito clube buscando jogador aqui no Brasil. Morreu. Agora voltou, Agora estão voltando os velhinhos e não tem mais ninguém saindo. Mas sabe que... Por que isso? Sai com 15, Então 16. o futebol brasileiro ele também é um conjunto de Então, o mediocridade. Grêmio Mas com esse a sua- campeonato, Desculpa. esse campeonato, Caberlon, desculpa te interromper, Não. pegando o gancho que o Saidelis falou, e vocês falaram que tem o Flamengo muito acima, foi o Caberlon que falou, Flamengo muito Eu acima falei. e os outros ali mais ou menos. Eu sempre uso um dado do Tristão Garcia, que tem um site, todo mundo pode acessar, o infobola.com.br. Quando você entra na classificação, tem lá pontos, como todas as tabelas, vitórias, empates, derrotas, saldo de gols, gols pró, gols contra, o número de jogos que foi disputado já por aquele clube, e tem uma coluna que é diferente de todas as outras, que é o tal do Delta MQ, que é uma média qualificada. O que essa média qualificada considera? Aquele pensamento que nós temos que o Campeonato Brasileiro se ganha vencendo em casa e empatando fora, conquistando os 3 pontos em casa e 1 ponto como visitante. O Delta MQ do Flamengo, ou seja, a média seria do fazer 3 pontos em casa e 1 fora. O Flamengo conquistou 13 pontos acima dessa média. Ou seja, é como se o Flamengo... Ele fez... Ele fez 13 mas, pontos Maurício, a mais como mas visitante isso do não que se explica. imaginava. O que está dizendo, tá dizendo é que historicamente- o Flamengo, além de ser um bom time, é que abaixo do Flamengo, tem uns 2 que dois estão ou três. abaixo e o E o resto resto está é o muito resto. abaixo. Mas aí E é que o Flamengo, ele, óbvio que quando tu tem um time muito superior, ele vai fazer uma festa Sim, de mas, pontos. Saidelis, o que eu quero trazer é o seguinte, ó. O Palmeiras, que é o segundo colocado, nessa média qualificada, que sempre deu título brasileiro para quem ficasse acima dela, nessa média qualificada, o Palmeiras conquistou 3 pontos a mais do que precisaria para estar nessa média, de 4 pontos em cada 6, que são 3 em casa e 1 fora. E ela é uma média qualificada porque às vezes tu tem um jogo a mais como mandante do que como visitante, porque vai equilibrar lá no final. Então, o Palmeiras está acima dessa média qualificada, o Santos está na média qualificada, o Santos conquistou exatamente o equivalente a 3 pontos como mandante e 1 como visitante. Ok, perde 1 ponto ou outro em casa, mas compensa fora, fica na média. Depois disso, o Grêmio nessa média qualificada tem menos 11. Ou seja, o Grêmio perdeu 11 pontos em casa que não conseguiu recuperar fora. Então, olha o degrau que se tem do terceiro para o quarto colocado. É uma defasagem de 11 pontos nessa média qualificada. Mas Se isso- você vai pro Inter, por exemplo, o Inter tem 15 pontos mas abaixo. então, assim, vamos parar com os delta um pouquinho. Deixa eu dizer o seguinte. Agora a Internacional está fazendo uma promoção, sócio não paga. E o são não 2 só paga jogos. 20 pila pros 2 jogos. Paga por 2 jogos, etc, etc. Mas no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Vale tu mesmo. anuncias que tu não vai jogar o Brasileiro. E aí tu vai jogar com a Chapecoense fora, leva um time de reserva e já sai perdendo. Agora, no meio do caminho, depois que as coisas vão ocorrendo, não, olha aqui, ó. É por isso que agora é medíocre, tu pega, olha os estádios vazios, né? É só a torcida do Flamengo fazendo festa. Mas o restante tá tudo vazio. Porque tu ficas, principalmente, aí, Grêmio Internacional, optaram, nós não vamos jogar o Brasileiro. Optaram pela Né? mesma estratégia, né? Pela mesma estratégia. Agora tu tens. Não, agora o brasileiro é as ganha. Até para um grupo de atletas é um pouco mais complicado. Né? Os caras estavam focados lá na Copa do Brasil, na Libertadores, etc. Ficaram. O Campeonato Brasileiro em si em maio. Então eles vêm de maio até novembro, mais ou menos, dizendo assim: ó, o Campeonato Brasileiro não serve para nada. Ainda teve aquele período da intertemporada. Né? Aí tu tem que reorganizar o teu planejamento para que aquilo ali comece a funcionar. Então, o Flamengo,
desde sempre, ele está no Campeonato Brasileiro. O Santos, o Palmeiras, estes três. Casualmente são os três que estão na ponta. Mas aí o nosso problema em relação ao Flamengo especificamente, o Flamengo não adotou essa estratégia com o Jorge Jesus, ele não é revolucionário na estratégia. Ano passado o Flamengo tinha o Maurício Barbieri como técnico, fez a mesma coisa, não ganhou título nenhum, foi vice do Brasileiro e vice também no mata-mata que ele estava disputando. E aí era a zoeira do ficou no cheirinho, do não ganha título, do errou a estratégia. Mas só um pode ser campeão, né? Se ele foi vice, ele foi bem, né? Ano passado para cá, ver quem é que chegou pro Flamengo. É isso. Né? Não, mas... Houve uma qualificação. Aí tu já tem um caminho. Tu requalificou com bons atletas. Né? Mas a ideia não é de hoje, que eu tô dizendo aqui. A ideia não é revolucionária do português. Então, por isso que esse teu delta aí que tu falaste ali, eu gosto de matemática, eu gosto de estatística, mas ela não explica tudo, porque tu tem que botar todas as variáveis. Tu tem um contexto, mas o contexto, o que eu tô usando esses números para comprovar é, primeiro, que o Flamengo é muito acima da média do que a média histórica do Brasileirão. E esse número comprova, porque ele conquista 13 pontos além do que seria normal. O Palmeiras também está acima do normal. É o esperado, porque o normal seria todo mundo ganhar em casa e empatar fora. Aí não dá. Não, é que o normal é o campeão ter essa média. Tá bem. O normal é o campeão ter essa média e ele está muito acima. Então o Palmeiras também está acima da média. O desejado, é isso aí, né? Aquele ano que o Cruzeiro ganhou, quantos pontos ele fez? O Cruzeiro fez 100 pontos mas naquele ano, só que tinha 24 clubes. 24, Tinha um número maior de clubes. Aliás, em 20 anos de pontos corridos, né? O Rio Grande do Sul está aí, né? Chupando o dedo. Mas tu não é um dos que defende que foi roubado pelo Corinthians? Até o Fluminense, não. O que vale é o que está no armário. Não tem o campeão moral e o campeão de direito? Não. Esse campeão moral vem desde 78, lá quando o Brasil veio da seleção do Baro, lá, o Peru, o Cláudio Coutinho, papai. Campeão moral não existe, existe a taça no armário. Ora, bolas. Então tem que concentrar. Tu entra numa competição como o Brasileirão, por exemplo, tem que entrar, jogar as ganha. Se é para jogar as brinca, né? E agora fazer esse negócio. Atenção, torcedor, venha para entrar. Aí eu tenho que aguentar uma flautinha aqui do Marcos Souza para que o Inter entre na pré-pré. Para quê? Para a gente se ralar o ano que vem de novo. Que é isso? Que quebra todo o planejamento. Mas não é flauta, isso é um desejo. Sim, é desejo. É um desejo flautoso. É um desejo... Não, pelo contrário. É um desejo maldoso, não é flauta. Maldoso? Maldoso. Eu quero porque eu sei que prejudica. Porque eu sei que prejudica. É maldade mesmo. Mas é claro, eu não quero. Mas ele sabe flauta, é isso? Mas vem cá. Foi essa. Mas vem cá, tu quer que o Grêmio ganhe o ano que vem? O quê? Alguma coisa? Eu? É. Não, capaz, seja vice. Mas eu também, por isso que eu quero que entre na pré. Apesar de eu ter sido um dos poucos fiéis à tese, eu torci imensamente, mas imensamente, para que desse semifinal de Libertadores, dupla Grenal, e final na Copa do Brasil. Torci imensamente. Mas tu torceu pro Grêmio os dois jogos? 90%. Não, torci para que desse o Grenal. Não, porque assim, nas duas decisões, 90% dos torcedores, arregar-tem medinho. Mas Saidelis... Chega na hora de chegar e dizer, então tá, vamos pro pau no campo. Mas tu chegou a torcer mesmo, fervorosamente? Pela dupla, que houvesse Grenal, sim. Porque assim, o Grêmio decidiu a vaga dele na Libertadores na terça-feira contra o Palmeiras e o Inter foi na quarta. E na Copa do Brasil, o Grêmio decidiu às 7 da noite, o Inter às 9h30. Então tu torcestes para o Grêmio antes do Inter se classificar. Eu torci pro Grenal. Pronto. Antes e não tem nenhum problema disso. Não, eu concordo que não tem. Eu torci. Torci pros dois. Porque a melhor medida sempre é o campo de futebol. Essa é a melhor medida. Por isso que eu gosto de Grenal, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando por mim tinha que ter um por mês, era melhor, porque é o nosso mundinho mesmo aqui. Mas aí eu te pergunto, agora nós estamos abaixo do Mampituba, não tem jeito. Mas aí eu te pergunto, vendo o que aconteceu no Grenal que teve, já que no campo que se decide, no Grenal da Arena, a vergonha que foi o time do Inter, que não teve uma finalização no Grenal, o Saidelis de hoje chegaria pro Saidelis de 3 meses atrás e diria para ele torcer pro Grenal nessas competições? Não tem nenhum problema, sério. Não tem, até porque é o seguinte... Mas eu acho que cada jogo... Cada jogo é um jogo, né? Cada jogo diferente. Pode ser um momento diferente. E eles se criam de uma forma diferenciada. Então... porque alguns estão dizendo que o Grenal agora do Campeonato Brasileiro mostrou que o Grêmio é muito superior ao Inter,
Que o Inter é um time que tá esfacelado, que tem que ser remodelado todo. É que tem gente que faz tempestade em copos d'água também. Né? Eu não sei, eu particularmente acho, eu não tenho nenhum problema de afirmar isso. Acho que o Grêmio tem um elenco melhor, tem um trabalho de mais longo prazo melhor, né? E obviamente apresenta resultados um pouco melhores. Agora, a distância, né? A distância entre a tragédia e a vitória, ela é muito pequenininha, né? Porque é isso, o Internacional, mal ou bem, chega numa final de Copa do Brasil. Bom, e aí? Olha só, Saideles, Caberlon, como o telespectador é ávido e é traiçoeiro também, porque ele recupera as coisas. Quer que tu faz propaganda da oficina? Não, esse aí é da oficina, já passou. Esse aí passou já, mas olha aqui, o Rubem do Maitá. Boa noite. Pergunte ao gremista se quando o Paulo Vitor contra o Palmeiras lá em São Paulo se atirava o jogo todo, se ele aprovou, já que ele criticou o Diego Alves aqui. Não, eu não admito isso como sei que não. E eu me declarei aqui, como é o nome dele? É o Rubem do Maitá. Rubem do Maitá. É o único cara do Maitá que torce pro Internacional, então é isso? Não, mas o Maitá não é ali no Grêmio, ali, na volta ali? O que eu quero dizer com ele é o seguinte, eu me declarei aqui, viúva do Marcelo Groi, ficava extremamente irritado porque o Marcelo Groi era dessa linha. Eu não admito isso em futebol. Eu não admito isso, é a história que o Cabelão falou, esconder bola, o que é isso? Isso é chinelagem. Isso é chinelagem. Isso os nossos, é soltar foguete na frente do hotel do adversário. Não leva a nada. Isso não leva a absolutamente nada. Agora, o que eu falei, Rubem, é o seguinte, é que este goleiro jogou quanto tempo na Europa? 10, 12 anos, será? E eu duvido que ele tenha feito isso lá. Aí lá ele não faz, ele veio para cá, ele veio um chinelo como os outros, nesse aspecto, o aspecto da cera. E não vamos dizer que foi o Jesus que orientou, porque o Jesus também vem da cultura europeia. Mas também não coibiu. Né? Mas também não coibiu. Tolerou. Também não enquanto coibiu. É a favor, é tudo lindo. Também não coibiu. Quando é a favor, é o seguinte, a gente torce para que o adversário, os principais atletas estejam quebrados, etc. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, o que vale é tacinha no armário. Ninguém vai perguntar como é que tu fez a tua campanha em torneio campeonato, se os outros adversários estavam com o time destruído ou não. Ninguém vai lembrar isso na história. Ninguém vai ficar nessas filigranas, ninguém vai ficar detalhes. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo disso, Vitor? O Internacional foi campeão, o tricampeonato brasileiro foi em 79. Pouquíssima gente lembra que o Internacional chegou, ganhou, mas que teve um jogo que ele ganhou por VO aqui em Porto Alegre, porque o Atlético Mineiro, que pelo regulamento tinha o direito de jogar em Belo Horizonte, CBD. Não, acho que era a CBF. Virou CBF em 79. Marcou o jogo para Porto Alegre, eles tinham um regulamento que dizia o time de melhor campanha joga e tal. O Internacional ganhou por VO do time que é o melhor, ganhou invicto o campeonato. Mas o que vale? Ninguém. Quem é que lembra desse episódio hoje? Eu não lembrava. Quem é que lembra desse episódio hoje? Ninguém. Olha aqui, ó. O Caberlon foi fazer uma brincadeira do Maitá. O Rubem já voltou brabo contigo. Chegou a botar em letra em negrito. Avisa o senhor do Caxias que aqui a maioria é do Inter. Tá bom, tá bem. É que o Maitá é na volta da arena. Não é ali na volta da arena? Não chama o Maitá aquele bairro? Sim, é o Maitá. Então, eu achei que mas similaridade tivesse mais gremistas. Então tem muito colorado ali vestido de gremista. Eu acho que eles abrem o bar e vendem cerveja para torcedor do Grêmio e bota a camisa azul. Pô, eu tô de azul, mas tem aqui, ó, do Caxias. Tem as 3 cores do Caxias aqui. Olha aqui, ó. Tem um espectador que tá mandando aqui, o professor Cícero, da ESEF URGS. A URGS, juntamente com o Internacional, está promovendo um curso e ele pede para que a gente divulgue o curso Pensando Futebol, Legado do Futsal na Formação e Treinamento do Futebol. Terá a presença do técnico Zé Ricardo, treinador da equipe do Internacional. Também estarão aqui, o curso é dia 22 de novembro, da 1h30 da tarde às 8 da noite. Então, já está chegando, o pessoal já se organizar. Estarão alguns professores da ESEF e também o Marquinhos Xavier, que é o treinador da CBF e da Seleção Brasileira de Futsal. É um evento legal, vai acontecer no auditório do Conselho Deliberativo do Inter. O pessoal pode buscar informações, certamente o Inter está divulgando, assim como a ESEF. Está divulgando internamente.
Deve ter. Mas Como é que é, um evento. como é que é a chamada? Desculpa. O nome do evento é Pensando Futebol, legado do futsal na formação e treinamento do futebol. É a questão do futsal na formação do. O quanto o futsal do pode atleta. ajudar. Aí eu fico pensando. A gente ouviu a notícia, né, que as categorias de base internacional contrataram 3 atletas do Linense. Né? Então, um com 20, outro com 19 e outro com 17. Aí eu pensando com os meus botões aqui, por que tu contratas atletas que se dizem de base de 19, de 20, até o de 17 até vou deixar, né? E até o 17 é volante. Aí tu faz todo um estudo aí que é legal, como é que o futsal faz para melhorar as valências de um atleta, e aí tu entras nessa política de contratação que não tem nenhuma transparência, zero, não tem critério. Aliás, por falar em critério, eu me desesperei. Eu vim aqui em 17, no final de 17, e disse que uma das melhores contratações do Internacional, naquele ano, que estávamos jogando a B, teria sido o Dulac. Melhor contratação, ou seja, um profissional, né, com a experiência ali da CBF, ou seja, Seleção trazer uma brasileira. bagagem, seleção brasileira, análise de desempenho. Né, fiquei muito feliz com isso. Né. Em 18, também nesse programa eu disse, olha, melhor contratação internacional, que não eram atletas, né, foi o Rodrigo Caetano. E agora, né, fazendo já essa avaliação, por isso que eu gosto de fazer a avaliação de um período mais longo, me decepcionei um pouco. Né? Não achei que foi absolutamente equivocado a saída do Dulac daquilo que ele estava fazendo bem para ser auxiliar do Odair. É que foi né? um convite do Odair quando o Odair assumiu. Bom, né? eu estou tratando de que alguém que tem ali, né, nós Tinha temos ali um tinha uma. organograma, né? Então, como é que isso funcionou lá dentro do Internacional? Né? E nesse último período, assim, agora, né, que se deu um pouco mais, digamos assim, de linha, eu estou falando como torcedor, não tenho nenhuma informação privilegiada, né? Está me deixando a desejar assim, algumas coisas do Rodrigo Caetano. Né? Achei que era um executivo que tinha que trazer melhores soluções para o Internacional, né? Porque ele está ali no cotidiano vendo os problemas. Né? E a solução mais que qualquer torcedor faz, é aquela solução quando algo está dando errado, demite o treinador, mas tu não vai na raiz das coisas, do que está ocorrendo para o time não estar jogando, não estar apresentando desempenho, esse tipo de coisa. Então, me decepcionei um pouco. Mas foi ele que demitiu por isso o que eu estou treinador? por isso que eu estou dizendo que a tarefa do Internacional em 2020, para mim, vai ser um pouco mais complicada que a de 2019. Eu acho Mas que nós ele não vamos saber lá do Caxias, eu estou curioso. Não, pra saber. peraí, eu acho que ele não demitiu o treinador. Ele E, na queria que verdade- ficasse. Hã? O Rodrigo Caetano, assim como alguns líderes do grupo, dentre os quais o D'Alessandro, pediram ao presidente Marcelo Medeiros que permanecesse o Odair. E queriam Então, a cabeça eu do acho Melo que ele- alguns. que eu acho que ele não demitiu o treinador e acabou assumindo a responsabilidade de botar a cara para bater quando muita gente se escondeu. Porque de um determinado momento ninguém mais dava entrevista internacional, né? Mas um paga, um recebe, o outro não recebe. Então eu tenho que cobrar de quem? Não, tudo bem. Eu só Vou cobrar de- Mas tem que dar autonomia também. né? Eu só tô querendo te dizer que a minha leitura foi essa. Ele não gostou da novela e dizia, toma que o filho é teu. Te vira, vai dar explicação. Aí arruma um treinador. Aí ele trouxe o amigo dele. Aí tem o seguinte, o Rodrigo Caetano estava dando entrevista porque o Melo foi punido, né? 30 Sim, dias pelo ele STJD, não não poderia não conceder poderia falar. entrevista. E tá certo, poderia falar o Adauri Silveira, poderia falar o presidente do clube, para isso que existem Quantas também vezes esses cargos, né? Só tem o Melo internacional no futebol. Tem o Adauri, Tem mais gente. tem mais o Adauri Quantas Silveira. vezes o Rodrigo Caetano falou no futebol internacional antes desse evento aí? Ele fala em alguns momentos, Zero. mas não Quase coletiva. nada. Não coletiva. Zero, né? Zero. Então tá bem. Aí, toma que o filho é teu, amigo. Depois do Aconteceu ali, intervalo, foi isso. a gente vai falar mais sobre essa projeção que faz o Saideles. O Arangues quer queira, o Saideles quer não. A informação é de que o Inter já fechou, já tem um acerto com o Arangues, falta só acertar com o clube dele, com o Bayer Leverkusen, para que ele seja liberado em janeiro. Ele tem contrato até o meio do próximo ano, então em janeiro ele pode assinar um pré-contrato, mas o Inter quer antecipar a chegada dele.
E no Grêmio, o Marco Antônio Souza não me respondeu ainda se ele concorda com o Renato que tem que soltar o cinto ou se concorda com a Amodeu que tem que apertar o cinto. Ele vai falar depois do intervalo, já voltamos. 8 horas, 2 minutos, 30 segundos. Tu quer me responder no ar essa pergunta que tu lançou fora do ar ou deixamos assim? Deixa assim. Não lancei nenhuma pergunta. Né? Eu tô fazendo conjecturas. E quando a gente faz conjecturas, é bom a gente fazê-las fora do ar. Agora, quando a gente tem um pouquinho mais de certeza, aí não tem problema de fazer um bom debate. Não, claro. Olha aqui, ó. Deixa eu ver quem é que tá mandando a mensagem aqui. O Leonardo tá mandando mensagem, ele tá perguntando o que aconteceu com o REC e perguntando se a gente acha que o Peglov, da seleção sub-17, merece subir pro elenco principal do Inter. O Peglov tem uma boa multa rescisória do Inter, então ele já foi bem observado na base do Inter e ele estará na pré-temporada do próximo ano. Se será aproveitado ou não pelo Cudê, não sabemos, mas ele estará. E sobre o REC, ele passou por um procedimento ontem, não conseguiu descansar bem, a voz estava um pouco prejudicada e para estar 100% amanhã, ele passou essa incumbência do cadeira cativa pra gente hoje. Olha aqui. Mas o procedimento não foi na garganta, né? Não, mas... foi o procedimento? Não foi as hemorroidas que ele operou? Não, ele fez uma colonoscopia. Isso é importante. É importante fazer. Um bom exame. Homens a partir de 50 anos no Rio Grande do Sul têm que fazer pelo menos de 5 em 5 anos por causa do câncer do intestino. Não, é um exame que mas é deixa necessário. Eu dizer o seguinte, que na última que eu fiz, eu fiz junto a colonoscopia e a endoscopia. Quando estava para me sedar, eu disse assim, doutor, você vai me prometer uma coisa. Vai fazer a endoscopia primeiro. Se der problema na endoscopia, nem faz o outro. Né? Aí ele... Não, te prometo. Então pode... Aí eu dormi descansado. Olha aqui, ó. O Miro, de Livramento. Se o Inter quiser ser campeão de alguma coisa, tem que contratar, entendo que é o Arangues, o Keno e o Jorge, lateral do Santos. Bom, contratar é com o Inter mesmo nessa ideia. Com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria que o Internacional, que o Departamento de Futebol, destratasse. Minha primeira condição seria essa, era fazer uma bela de uma limpeza. Né? E não renovar com alguns aí que... Mas isso aí é uma decisão do presidente, né, com o seu vice de futebol, são eles que decidem, é assim que é o comando do Inter, é assim que é o poder do Internacional. Então, bom, a gente só tem que submeter aos desejos de quem faz o comando, que acertem. E eu tenho certeza que o Medeiros e o Melo estão ali, como todos os dirigentes, eles querem acertar, óbvio, eles querem ganhar, querem botar a taça no armário. Né? Mas só que o conjunto de erros, e me surpreendeu também essas declarações. Não, o fulano de tal, foi o CAPA, né? O Centro de Prospecção e Avaliação dos Atletas ali do Internacional que indicou. Olha, nós temos que dar uma boa olhada para esse CAPA aí dentro. Os profissionais do CAPA estão errando muito. Estão errando demais. Né? Aí eu quero saber se de fato são os profissionais que estão indicando mal para os dirigentes, né? Ou os dirigentes não têm discernimento para saber o seguinte, olha, o CAPA está errando. É por isso que eu estou um pouco chateado com a figura do executivo. Né? O executivo tinha que estar mais atento. Né? Como é que vem o lateral romeno esse, né? Não, o menino Natanael. Da Bulgária. Né? Como é que vem a dupla Trellis e Neilton? Do Vitória, do Neilton são capazes de comprar os direitos dele. Não, é isso aí. Então eu vi algumas contratações que me parecia que foram contratações que não tiveram nenhum perfil profissional, e sim um perfil de escolha amadora. Então algum problema tá ruim ali. Ou é no departamento profissional, no CAPA, né? Ou é em quem decide. Indicação minha para o Grêmio. André, aquele jogador do Bahia, que é do Palmeiras, que está emprestado. André nada, Arthur. Que está... Esse é bom. Eu cheguei, quase caí da cadeira aqui. Não. Tu queria manter eu achei que estava assumindo a paternidade da criança. Não, nem perto. Não, e é o seguinte, nos jogos que o... Vale a flauta. Sabe que eu digo sempre uma coisa que o Maurício já ouviu várias vezes. Sem estar dentro do vestiário, é muito difícil opinar sobre escalação. Acontecem coisas que não se imaginam. Mas o André é inexplicável no Grêmio. Pior, foi jogar o jogo lá
Primeiro jogo com o Flamengo, com o André. Estou com 10. Mas a contratação dele é inexplicável? Só me diz Não, isso. a contratação dele não é inexplicável. Não é Então Então tá, eu tô na fase 1 ainda. Quer ver uma coisa? Assim como a contratação do Marinho não é inexplicável. Pelo contrário. E pior ainda... A do Marinho é. Não, a do Marinho é. Mas pior ainda, ele está jogando lá no Santos. O Santos que vocês estão dizendo aqui, que está ali no limite... Marinho e Sacha. Com os pontos na média do professor Tristão. Marinho e Sacha. O Marinho e Sacha. Como é que Mas aí se tem o explica isso? Soteldo e o Sanches. Não, mas pai, só um pouquinho. Como é que se explica? Não, mas é por isso, eu tô nessa fase não assim, sei, ó, contratar o André é uma boa contratação. Dá errado, claro que dá errado. Eu vou dar uma contratação do Internacional que eu achava que... O errado é Gutierrez. insistir nele. Bom, o Gutierrez, que era o chileno aqueles, tinha bola no corpo, ele tinha tinha uma boa Felipe performance, Gutierrez. etc. Não deu certo, bom, paciência. Né? Agora, Esse com tem algumas aquele cara figurinhas que tá no que a Inter. gente sabe que não tem nenhuma performance, não tem nada, não deram nada no futebol, né? É isso. Por que um jogador agora de 20 anos é contratado para a categoria de base? Será que é um supra-sumo? É que eles gostam de contratar às vezes porque se destacou na copinha, por exemplo. E do mesmo empresário. Mas aí é coincidência. E meus amigos Marco Antônio Souza, Vitor Saideles e Marcos Vinícius Caberlon, vocês estão vendo essa figurinha aqui do REC, essa caricatura dele? Nos próximos dias vão chegar com essa caricatura, vocês vão ser obrigados a aguentar, brindes da Fábrica Fantástica Brindes. Então vai ter kit churrasco, vai ter agenda 2020, vamos ter, enfim, uma série de produtos. Mas um grande caricaturista, hein? Conseguiu deixar o REC... Melhorou, né? Melhorou bastante. Quando tu falou em Olha. cirurgia, você queria fazer uma aposta. Pensei que fosse plástica mesmo. Eu tava falando com o Vladimir e com o Rogério hoje à tarde lá na Fábrica Fantástica e com o Lohan. A gente tava numa reunião lá para acertar os detalhes. E Mas o REC estava lá? Não, o REC não tava lá. O REC tá resguardado pelo departamento médico. Mas eles têm um desafio lá na Fábrica Fantástica. Eles vão tentar fazer em alto relevo um chaveirinho com a caricatura do REC. É complicado, hein? É um bom desafio, né? É complicado. É muito material. O negócio de fazer essas coisas, essas esculturas, estátua, olha, pode dar problema. Tu acha que dá muito problema com estátua? Eu acho, particularmente. Especialmente quando fazem as perninhas curtas. Assim. Estátua pra mim é só depois que o sujeito morreu. Mas aí é o seguinte, aí fazem ele desproporcional. Antes de fazer... Não, mas aí fazer ele desproporcional, fica feio pra caramba. Antes de fazer é complicado. Olha aqui, ó. Viu uma flauta aí, vamos lá, vamos em frente. RBS Aquela hoje? estátua da Hebe Camargo tá bonita lá no Grêmio também, né? Viu a repórter da... Sim, se atrapalhou hoje. Atrapalhou não. Todo mundo sabe. Ela deu a referência de que o povo fala. Vou falar né? do VAR, tá? Quando eu puder. Depois dos reclames, pode ser? Do Plim Plim? Eu quero Já saber voltamos do Caxias. então, Marco. Quer deixar um destaque também para Caxias, quero saber do Caxias. Podemos falar. Vamos perguntar também pro Caberlon sobre Caxias e sobre o VAR. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Já voltamos. 8h14 e meio, ou seja, 8h14 mais 30 segundos. Direção do Grêmio trabalha para ampliar por mais uma temporada o empréstimo do atacante Felipe Viseu. O jogador disse em entrevista coletiva que está disposto a conversar com a Udinese para permanecer em Porto Alegre na próxima temporada. O Grêmio já analisa o mercado em busca de reforços para o próximo ano. Prioridades, óbvio que isso tudo é extraoficial, mas prioridades nesse momento são um goleiro, que o Grêmio concorda que Paulo Vitor e Júlio César não dá, e entende que o Felipe Mediolar não está pronto, nem o Breno, e um lateral direito também, porque o Léo Moura tá velho, o Galhardo todo mundo sabe que é o Galhardo, e o Léo Gomes só volta no meio do próximo ano. No domingo, o Grêmio enfrenta o Palmeiras fora de casa às 4 da tarde. O Renato convidou para casa dos outros o Bolsonaro, né? Convidou para ir em São Paulo, não foi para vir na Arena, mas tudo bem. Kahneman e Matheus Henrique retornam das suas seleções e ficam à disposição, assim como o Felipe Mediolaro, que também estava na seleção olímpica. Tá mostrando as tuas cores políticas, hein? Não, ele convidou para casa dos outros. Eu não faço um convite para casa dos outros. Eu não marco churrasco na casa do Saidelis. Né? Era 6, foi antecipado para as 4. Foi antecipado para as 4 porque o resultado desse jogo pode dar matematicamente o título para o Flamengo, né? O Flamengo pode no sábado comemorar a Libertadores e no domingo o Campeonato Brasileiro, como pode no sábado perder a Libertadores e no domingo também, ver né? o Flamengo, o Palmeiras se aproximando. Se empatar também é campeão, né?
porque pelo número de vitórias o Palmeiras não chega mais. Exato. Né? Chega em ponto, mas não chega no número de Não vitórias. tem como buscar mais o Flamengo. O Flamengo já é campeão brasileiro, convenhamos, né? Não, isso falou sobre a possibilidade de ser domingo à tarde, por isso que eu... É domingo à tarde e é uma grande probabilidade, inclusive, de ser domingo à tarde, mas saberemos se vai ser o final de semana de festa no Rio ou se vai ser só o domingo. A direção colorada admite dívida com o Independiente pela contratação do Cuesta e o valor deve ser acertado, enfim, até o final da temporada. Estão jogando tudo pro fim do ano, então vai entrar grana até o fim do ano. Sai deles vai nos falar do quê? O Colorado está tentando a contratação do Charles Aranques, ele está no futebol alemão, pode firmar um pré-contrato, porque o contrato dele é até junho da próxima temporada. Pode pré-contrato de janeiro, então. É até o final da temporada europeia, não sei se é maio ou junho, mas ele já está em vias de poder, ou se não pode agora, pode em dezembro assinar um pré-contrato já com o Internacional. A questão é, o Inter quer negociar com o Bayer Leverkusen para que o jogador venha no início da temporada para o Brasil. O problema é que o Bayer Leverkusen está brigando por vaga na Champions League e o Arangues é titular. Então dificilmente será liberado, mas daqui a pouco a gente sabe como é que é, daqui a pouco tem uma pequena dívida com o jogador, ou se livra de 5 ou 6 salários e pode contratar alguém na janela. Enfim, a gente sabe como é que funciona também o mercado europeu. O Inter recebe o Fortaleza domingo, 7 da noite no Beira-Rio. Como disse o Saideles, promoção de ingressos, associado não paga, só tem que fazer o check-in para acessar o jogo, e o não sócio paga R$20 para assistir o Fortaleza e já ganha no mole o ingresso da partida seguinte, que também é no estádio Beira-Rio. A base da equipe titular do Zé Ricardo deve ganhar sequência. Em relação ao último jogo, o reforço é o Paulo Guerreiro. O Wendel vai jogar? A base do último jogo joga. Tá. Muito obrigado. E a possibilidade também do Nonato. O Zé Ricardo deu a declaração de que o Nonato é titular. Mas daqui a pouco a gente sabe como é que funciona também, né? Daqui a pouco é titular, mas aí diz, não, mas é titular, mas não próximo. Mas não tá 100%, não voltou, titular hein? no próximo. Depois do intervalo, apareceu aí a Pampas Prime, sabe como é que é, né? Carne pra fazer churrasco é na Pampas Prime. Já disse que vai ter o kit churrasco aqui do Cadeira Cativa, vão ter que aguentar a latinha do REC, fazer o quê? E aí pra fazer a carne, pra fazer bem feito, é com a carne lá da Pampas Prime. Depois do intervalo, as manchetes que ficaram pendentes do Caberlon para falar sobre o VAR e sobre o Caxias, que é um pedido do Marco Antônio Souza. Já voltamos. Antes de passar a bola pro Caberlon falar sobre o VAR, quero mandar um abraço, um beijo para dona Maria Bernardi. Ela é uma empreendedora, tem uma agroindústria pequena em Flores da Cunha, no distrito de Otávio Rocha. Produz mirtilos, que alguns conhecem como blueberry, mas é mirtilo o nome em português. E começou hoje a colheita dos mirtilos. A safra vai até 15 de janeiro aproximadamente, salvo engano, de mirtilos. É de novembro a janeiro a colheita dos mirtilos. E a dona Maria, que sempre é premiada na Expo Inter, e tem um trabalho incrível, assim como o pessoal que organiza o roteiro turístico de Otávio Rocha, estão celebrando agora. E aí é o seguinte, né? Começa agora, começou hoje, dia 19 de novembro, a colheita dos mirtilos. E ali por 15, 20 de dezembro começa a safra da uva também, que também é muito plantada na região. Então, certamente o pessoal vai visitar muito aquela região que é próxima de Caxias, né, Caberlon? Ali do ladinho, Flores da Cunha, Caxias é um ao lado do outro. Né? Flores da Cunha é uma bela cidade, tem belos atrativos, eu acho que tem a vinícola do Argenta, tem várias coisas lá para se visitar e conhecer. É uma cidade muito agradável. Já que você citou vinícola, mandar um beijo para a Jaque e toda a turma da Casa Gazarro, que também é ali no distrito de Otávio Rocha. É só toco aqui, Caberlon. Não podia falar, né? Desculpa. Não, pode falar da Argenta, que também é uma baita vinícola. Quer dizer que Flores da Cunha tem atrativos na cidade, né? A zona rural de Flores da Cunha é muito rica. É muito rica. Muito rica. E tem enfim, atrações para um fim de semana inteiro. Tem um bom hotel lá, inclusive, para quem quiser passar o final de semana. Não vou falar o nome, nem o nome do dono. Não, mas pode falar, não tem problema. É do Chico Noveleto Hotel. Não tem problema. O que importa é o pessoal tem que valorizar também a nossa serra. O lugar é muito bonito, o prefeito é gente muito boa, o pessoal lá é atencioso, te recebe bem, você come bem, bebe bem, você tem gente muito hospitaleira, acho que essa é a grande definição. E Otávio Rocha é muito rica a cidade, o distrito. Quem nos agradece também por todo esse merchan Flores da Cunha é a secretária de Turismo, a Fátima Ortiz. Está sempre interagindo conosco. Caberlon, o VAR... O que colocar sobre o árbitro de vídeo brasileiro? Eu acho o seguinte, domingo se cometeu um equívoco, um pênalti foi, o outro não foi, nem os dois foi.
O jogo do Vasco contra o Internacional contra o Vasco, ele inventou uma falta do Cuesta. O VAR só tem uma solução. Ele tem que ir, como faz no futebol americano, ou como faz no basquete na NBA. Ele vai para um lugar só. Não pode. Eu disse aqui um dia, quando o Rec falou que o Gaciba ia ser o diretor de árbitros, né? E eu disse, opa! Aí ele disse assim, botei alguma coisa contra ele? Não. O que ele gerenciou na vida? Absolutamente nada. Então não tem isso. Essa coisa tem que ser um pouco mais profissional. Não pode ser num container no estádio. E fica o humor do juiz que está lá, ouvir ou não ouvir. E do árbitro de vídeo decidir ou não decidir. E tu fica... Então isso tem que ir para um lugar só. Pessoas profissionais que vão fazer sempre os jogos. E tu não vai saber quem é o cara, mas ele vai ter responsabilidade. E Não, ser pode até saber quem é. E também tem que passar a informação para o público. E a decisão dele lá, o juiz vai cumprir e está acabado. Se não acabou, VAR, acabou. Não tem mais. Você vai... você no intervalo falou, né? Faz o gol e espera 10 minutos para comemorar. E isso é que a gente quer? Mas aí vem um detalhe interessante. Só no Brasil que está dando esse tipo de problema. Na Inglaterra, por exemplo, não tem problema nenhum. Ninguém fica 5 minutos para discutir se meia hora depois, se o Cuesta bateu no zagueiro para fazer a falta. Quer dizer, várzea, companheiro. Como é que você diz? Chinelagem, você disse antes, né? Chinelagem, várzea. Está sendo feito para desmoralizar. Sobre o VAR, ontem aqui no Cadeira Cativa, o professor Enio Kaufmann defendeu uma tese de que na sexta, no domingo, o juiz teria que assistir na tela aquele lance que ele marcou pênalti, independente de se ele fosse confirmar ou não a visão dele. Eu entendo que o juiz só poderia ir deliberadamente se depois de assistir na tela ele apertasse um botãozinho, que nem faz no futebol americano, e ele falasse no estádio para todo mundo, estou marcando pênalti por conta disso. É isso que eu defendo, a transparência da ação. Vem a informação de lá, ele volta a dizer, eu anulei porque a regra manda, bateu na mão e é pênalti. Tá bem, ok, eu dei o pênalti e bateu na mão e é pênalti, tá bem. Ou seja, você dá também a satisfação para o cara que está no estádio, senão o cara fica, e agora, o que foi que ele fez? A gente fica tentando adivinhar o que ele fez ou o que deixou de fazer. O que a CBF fez em relação ao jogo do Internacional e Flamengo, num pênalti escandaloso em cima do Guerreiro, que deixa o Guerreiro completamente louco, aí o Guerreiro pega, vai expulso, né? Inclusive o Guerreiro depois que teve a pena reduzida por conta de que a CBF reconhece outro erro, né? Tu não pode reduzir a pena porque em função do erro... A CBF reconhece que foi um erro, portanto tu pode reduzir a pena. Não, porque é isso, é chinelagem mesmo. Porque o comando da CBF é um comando de chinelagem também. E o Caxias está se organizando para o gauchão. Estreia contra o Grêmio, né? Aqui na Arena. É o primeiro jogo. O Cabelão diz que o Adão ainda está jogando. Está jogando na várzea, futebol, campeonato lá não filiados, eu não sei, a Libertadores do Nordeste. Lá tem um campeonato que talvez seja tão antigo quanto a Libertadores, que chama Copa Libertadores do Nordeste. Só joga os times da região lá. Time de... Desculpa. Não, só os times ali daquela região. E o Marco tem agora os 15 segundos das letrinhas para dizer se aperta o cinto ou não aperta o cinto, que nem o Renato tá pedindo. Eu acho que o presidente Comilton tem que mediar essa disputa. Eu acho que nem tanto de um lado, tem tanto do outro. Mas quem é o presidente no Grêmio? O Renato Moreira fez um belo texto no Facebook. Mas ele devia ter feito sobre o Tite também. Amanhã tem mais. É gremista. Amanhã